Olá, Gil aqui, capítulo 13, portanto. Foi dito antes de que maneira o que é fornecido nas definições, e de que modo há ou não há demonstração e definição do mesmo, mas de que maneira é preciso caçar os predicados inerentes no o que é. Digamo-lo agora. Entre os atributos que se atribuem sempre a cada coisa, alguns se estendem sobre mais casos, não, entretanto, fora do gênero. Digo que é atributo sobre mais casos tudo aquilo que se atribui universalmente a certa coisa, mas que também se atribui a outra. Por exemplo, há algo que se atribui a toda a tríade, mas também aquilo, mas se atribui por exemplo, há algo que se atribui a toda a tríade, mas também aquilo que não é tríade. Tal como o ente se atribui à tríade, mas também aquilo que não é número. Mas o ímpar se atribui de toda a tríade e se atribui sobre mais casos, pois se atribui também à pêntade. Mas não fora do gênero, pois a pêntade é número, mas nada é ímpar fora do número. Assim, os atributos desse tipo devem ser assumidos até este ponto, até que primeiramente tantos estejam assumidos, dos quais cada um se atribuiria sobre mais casos, mas todos juntos não se atribuiriam sobre mais casos, pois é necessário que seja essa a essência da coisa. Por exemplo, a toda tríade se atribui o número, o ímpar, o primo, de dois modos: tanto por não ser mensurável por número, como por não ser constituído a partir de números. Tanto por não ser mensurável por número, como por não ser constituído a partir de números. Isto, então, já é a tríade, dois pontos, número ímpar e primo desse modo. E entre cada um desses atributos, uns se atribuem também a todos os ímpares, e o último se atribui também a díade, mas todos juntos não se atribuem a nenhum outro. Uma vez que foi por nós mostrado acima que são necessários os atributos que se predicam no o que é, e os universais são necessários, e no caso da tríade, e em outro caso, no qual assim se assumem, estão no o que é os atributos que se assumem deste modo necessariamente a tríade é tais atributos. E que é essência é evidente deste modo, dois pontos, pois se isso não fosse o ser para a tríade, seria necessário que fosse como que um gênero, ou denominado ou sem denominação. Neste caso, ele seria atribuído sobre mais casos que a tríade, pois esteja pressuposto que o gênero é tal que se atribui, conforme sua capacidade, sobre mais casos. Assim sendo, se a nada mais se atribui senão as tríades indivisíveis, isso é o ser para a tríade, pois esteja pressuposto também isto. A essência de cada coisa é a predicação última desse tipo sobre os indivisíveis. Por conseguinte, será de maneira semelhante o ser para qualquer outro
dos que se mostram assim desse modo. Quando alguém toma por assunto um certo todo, é preciso dividir o gênero dos primeiros indivisíveis em espécies. Por exemplo, dividir o número em tríade e díade, e em seguida tentar desse modo apreender as definições deles, tal como da linha reta, do círculo e do ângulo reto. E depois disso, assumindo qual é o gênero, por exemplo, se está entre os quantos ou entre os quais, examinar as afecções próprias através dos primeiros comuns, pois as características dos itens compostos a partir dos indivisíveis, as características dos itens compostos a partir dos indivisíveis serão evidentes a partir das definições, porque a definição e o simples são princípios de tudo, isto é, porque é apenas aos simples que as características se atribuem enquanto eles são tomados em si mesmos, ao passo que aos demais se atribuem devido a eles. E as divisões conforme as diferenças são úteis para assim proceder. No entanto, de que modo elas mostram, foi dito, né? As divisões conforme as diferenças são úteis para assim proceder. No entanto, de que modo elas mostram, foi dito nas discussões de antes. Mas apenas deste modo elas poderiam ser úteis para concluir silogisticamente o que é, embora plausivelmente possa se reputar que em nada são úteis, mas que assumem diretamente tudo, como se alguém, desde o princípio, tivesse assumido sem a divisão. E faz diferença predicar o primeiro ou o último dos predicados, por exemplo, dizer animal dócil bípede ou bípede animal dócil. Pois se tudo que se divide é a partir de dois, e se o animal dócil é algo uno, e se novamente o homem ou o que quer que seja que venha a ser uno é a partir dele e da diferença, necessariamente se postula ao dividir. Além disso, apenas assim desse modo é possível nada omitir no o que é. Pois quando se assume o primeiro gênero, se toma alguma das divisões mais inferiores, o gênero não cairá inteiro nisso. Por exemplo, nem todo animal é ou de asas inteiras ou de asas cindidas, mas sim todo animal alado, pois é disso que é essa diferença. E a primeira diferença de animal é aquela na qual todo animal cai. Semelhantemente, também em cada um dos demais casos, tanto para os gêneros de fora, como para os gêneros que estão sob o mesmo. Por exemplo, de pássaro é diferença primeira aquela na qual todo pássaro cai. De peixe, aquela na qual todo peixe cai. Assim, para quem procede desse modo, é possível saber que nada foi omitido. Mas, de outro modo, necessariamente ocorre omissão, e não se sabe que foi omitido. De modo algum é preciso que quem define e divide conheça todos os entes. No entanto, alguns dizem ser impossível conhecer as diferenças relativas a cada um sem conhecer cada um, e que, sem as diferenças, não é possível conhecer cada um, pois é algo idêntico àquilo de que não difere, assim como é diverso daquilo de que difere. Em primeiro lugar, isso é falso, pois não é conforme qualquer diferença que é diverso, pois muitas diferenças pertencem a itens idênticos em espécie, embora não lhe pertençam conforme a essência, nem em si mesmos. Além disso,
Quando alguém assume os opostos, isto é, a diferença, e que tudo cai aqui ou ali, e assume que aquilo que está sendo procurado se encontra na outra divisão e reconhece isso, não faz nenhuma diferença saber ou não saber a respeito de quantos outros se predicam as diferenças, pois é manifesto que, se, procedendo assim desse modo, chegar àquilo de que não mais há diferença, possuirá a definição da essência. É manifesto que, se chegar àquilo de que não há mais diferença, possuirá a definição da essência. E tudo cair inteiramente dentro da divisão, se forem opostos, entre os quais não há intermediário, não é uma postulação, pois é necessário que aquilo que está sendo procurado esteja em um dos opostos, se de fato são diferenças dele. Para construir definição através das divisões, é preciso almejar 3 pontos. Assumir atributos que se predicam no o que é, ordená-los, qual é o primeiro e o segundo, e assumir que estes são todos. Assumir atributos que se predicam no que é, ordená-los e assumir que estes são todos. O primeiro deles se dá através do ser capaz de construir através do gênero, tal como, com relação ao concomitante, se é capaz de concluir silogisticamente que ele é o caso. Construir através do gênero. Por outro lado, o ordenar, como se deve adicidar, por outro lado, o ordenar, como se deve adicidar se assumir o primeiro. E isso será o caso, se for assumido aquilo que acompanha a todos, mas ao qual nem todos acompanham, pois é necessário haver algo desse tipo. Tendo ele assumido, é do mesmo modo também a respeito dos inferiores, pois o segundo será o primeiro dos demais e o terceiro o será dos seguintes. Pois quando o de cima for subtraído, o seguinte será o primeiro dos restantes, semelhantemente também nos demais casos. E que estes são todos, há de ser manifesto a partir do assumir a respeito do primeiro na divisão, que todo animal é isto ou aquilo e que isto é o caso, e assumir novamente a diferença disso em seu todo, e assumir que, do último, não mais há diferença, ou que de imediato, com a última diferença do conjunto, ele não mais difere em espécie, pois é evidente que nem haverá algo a mais em excesso, pois todos eles foram assumidos no o que é, nem estará faltando nada, pois, caso contrário, seria ou gênero ou diferença. É gênero o primeiro, bem como o mesmo assumido juntamente com as diferenças. As diferenças, todas elas, estão tomadas, pois não mais há uma posterior. Pois, caso contrário, o último seria diferente em espécie, mas foi dito que ele não é diferente. É preciso investigar, observando os semelhantes e diferenciando-os. É preciso investigar, observando os semelhantes e indiferenciados. Primeiramente, os que todos têm de idêntico. Em seguida, a respeito de outros que estejam no mesmo gênero que eles e que, entre si, estejam idênticos em espécie, mas distintos daqueles. Quando for assumido a respeito desses últimos, o que todos têm de idêntico, semelhantemente a respeito dos outros, é preciso novamente examinar a respeito dos que estão tomados, se são idênticos, até que se chegue a um enunciado único, pois este há de ser a definição da coisa. Mas se
não se chegar a um só, mas a dois ou mais enunciados, é evidente que aquilo que está sendo procurado não é algo único, mas sim múltiplo. Por exemplo, se procuramos o que é a grandeza de alma, é preciso examinar a respeito de alguns de grande alma que conhecemos, o que todos eles possuem de único enquanto tais. Por exemplo, se Alcibíades é de grande alma, assim como Aquiles e Ajax, o que todos eles têm de único? O fato de não tolerar quando são injuriados, pois um fez guerra, o outro se encolerizou, o outro matou-se a si mesmo. Novamente, a respeito de outros, por exemplo, Lisandro ou Sócrates. Se é o fato de serem indiferentes na boa fortuna ou no infortúnio, assumindo essas duas características, hei de examinar o que tem de idêntico a impassibilidade face à sorte e o fato de não suportar quando se é desonrado. Se não tem nada, há duas espécies de grandeza de alma. Toda definição é sempre universal, pois o médico não enuncia aquilo que é saudável para algum olho, mas sim para todo olho, ou delimitando-os em espécie. É mais fácil definir o particular do que o universal. Por isso, é preciso proceder a partir dos particulares em direção aos universais, pois também as homonímias passam mais despercebidas nos universais do que nos indiferenciáveis. E tal como nas demonstrações é preciso que se dê o ter concluído silogisticamente, do mesmo modo também é preciso que nas definições se dê a clareza. E isso há de ser o caso, se for possível definir a parte, além dos que foram assumidos particularmente, aquilo que está em cada gênero. Por exemplo, o semelhante, não todo, mas o semelhante nas cores e o semelhante nas figuras e o agudo na voz. E assim desse modo chegar ao comum, precavendo-se para não deparar com homonímia. Se é preciso não dialogar por metáforas, é evidente que tampouco se deve definir por metáforas, ou por tudo aquilo que se diz por metáforas, pois nesse caso seria necessário dialogar por metáforas.